TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça, gravada no sábado, 1 hora. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para quem está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, dia 10 de setembro, foi um dia também quente em Divinópolis hoje. Acredite, nós ainda estamos no inverno. Breve teremos o início da primavera. Mas é claro que os dias já estão dando aí o tom de como vai ser a temperatura para os próximos meses. Sem perder tempo, eu vou apresentar agora a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, eu recebo aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, ao vivo, a presença da psiquiatra, a doutora Kelly Fonseca. Está de volta aqui conosco. Doutora Kelly, muito boa noite. Prazer recebê-la aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui novamente com você no programa Amostra Grátis da TV Candidez, né? E eu já estive aqui outras 2 vezes e é sempre um prazer estar aqui com você conversando sobre esses assuntos. Legal. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença da psiquiatra, a doutora Kelly Fonseca, em nome da direção da TV Candidez, pela sua presença, nos ajudando a fazer aqui o programa, trazendo informação importante para o público que nos acompanha e que eu tenho certeza vai ser um diálogo que pode acrescentar na vida de todo mundo que está assistindo. O nosso tema de hoje é sobre o transtorno do espectro autista e também nós vamos falar sobre o TDAH. Você pode participar conosco, hein? Enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Doutora Kelly, para que a gente possa começar, o que é o TDAH? E eu queria que você explicasse essa sigla para quem está acompanhando o programa agora. Claro. O TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Antigamente ele teve nome de TDAH sem esse A aí e outros nomes que vou comentar depois, mas atualmente a gente sabe que a atenção é um dos sintomas centrais, né, do TDA de atenção, TDAH, e por isso o A da atenção entrou, né, já faz algum tempo, nessa sigla, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele é um transtorno que geralmente começa na infância, mas que talvez pode ser não percebido adequadamente na infância e diagnosticado na idade adulta. Ele tem 3, como diagnóstico, né, o que tem de sintomas centrais são 3 áreas. A área da atenção, a questão da desatenção, a área da hiperatividade, né, que é um excesso de movimentação, e a área da impulsividade, né, que é a incapacidade de pensar, por exemplo, antes de falar ou de agir, né, uma dificuldade de controle de impulsos, né. Então, assim, atualmente uma pessoa pode ter TDAH apenas com sintomas desatentos, né, a gente fala TDAH predominantemente desatento, ou predominantemente hiperativo / impulsivo, ou pode ter o combinado, que são os 2 juntos.
Hoje em dia, nós podemos afirmar que tem mais pessoas com TDAH comparando com o passado? Então, Samuel, tanto o TDAH que a gente está conversando hoje, quanto o TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, são doenças, né, vou dizer assim, transtornos psiquiátricos, que eles foram desenvolvidos mais pela psiquiatria mais tardiamente, né, então não é como a depressão, o transtorno bipolar, que a gente já falou em outros momentos, que, né, há muito tempo é objeto da psiquiatria. Então, o que acontece é que, assim, né, do TDAH especificamente, o que a gente sabe é que existe um diagnóstico bem maior hoje, uma capacidade de diagnosticar, né? Às vezes a gente pega algum paciente mais adulto, etc., que vai falar das coisas da infância, e tinha alguns nomes que eles chamavam que podia ser considerado um TDAH, mas eram alguns nomes, assim, bem inespecíficos e às vezes até bem imprecisos, que não tinham relação com a coisa. Por exemplo, disritmia cerebral, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas quando fala de disritmia cerebral, na verdade, se você for pensar no termo em si, disritmia cerebral seria uma perda do ritmo elétrico, né? Isso seria mais uma epilepsia, mas se chamava de disritmia cerebral, então ficou este nome por muitos, né, por décadas, assim, né? É um dos nomes, assim, que aparecia, né? Então, assim, às vezes a criança tinha dificuldade, né? Dificuldade de adaptar, dificuldade em concentrar, dificuldade em ficar quieta, etc. E aí, eles recebiam, né, esses diagnósticos, eram coisas muito imprecisas, não tinha muita clareza do que era aquilo. Disfunção cerebral mínima também era outro nome que davam antigamente. Então, o que eu posso dizer é que aumentou muito o diagnóstico, né, do TDAH. Outra coisa, quando apareceu essa questão da atenção, começou a dar mais atenção para essa história da atenção. Que que antes também, na infância, se fazia muito diagnóstico de TDAH em crianças hiperativas. E hoje a gente tem diagnóstico de crianças com TDAH que não são hiperativas. Então a gente sabe que, por exemplo, o subtipo desatento, ele é mais prevalente no caso de meninas. Então, as meninas, por exemplo, elas eram menos diagnosticadas com TDAH porque elas não têm o subtipo hiperativo. Podem até ter, mas é excepcionalmente, né? Então, a maioria das meninas com TDAH, por exemplo, o problema delas é com a atenção. Com relação à questão da falta de concentração, que eu acho que parece que é o carro-chefe, muita gente reclama, né, de falar da questão do TDAH. Pode ser um sintomas também de outros transtornos da saúde mental que não seja o TDAH? Então, sim, acho que isso é importante, assim, eu acho que o TDAH está muito falado, né, e às vezes muitas pessoas se dão um autodiagnóstico de TDAH, né, e aí a gente sempre alerta que é importante, né, procurar um profissional de confiança, que seja capaz de fazer um diagnóstico diferencial, porque nem tudo que é prejuízo da atenção, que geralmente é o que mais incomoda os adultos que procuram, né, ajuda, pensando num TDAH, que talvez vai ser um TDAH mesmo, mas muitas vezes qualquer outro transtorno pode gerar desatenção. Então, se você pensar numa pessoa com depressão, um dos critérios secundários lá é dificuldade de concentração. Quando você pensa em ansiedade, a atenção também está prejudicada, né? Quando você pensa, por exemplo, em transtorno bipolar, muito prejudicado, né? Então, assim, na esquizofrenia, muito prejudicado. Então, essa questão da atenção em si tem que ser sempre um diagnóstico diferencial bem acurado, né? E isso, inclusive, considerando que existe a possibilidade da comorbidade, que é a pessoa ter o TDAH e a ansiedade junto, ou ter o TDAH e estar passando por um momento numa depressão, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, inclusive, para a gente ver, né, como é que vai, o que vai tratar primeiro, né? Qual medicação, por exemplo, do TDAH que eu não posso usar em pessoas, por exemplo, que estão com risco de suicídio ou mais impulsivas, ou o que se eu vou tratar, por exemplo, a ansiedade primeiro para ver como é que fica os sintomas do TDAH, porque pode ser que, dependendo de se tratando a ansiedade, diminui também, né, o impacto daqueles sintomas do TDAH na vida da pessoa. Então, é um diagnóstico diferencial assim, delicado e precisa ser feito por bons profissionais, né, para que não seja uma coisa simplesmente como é que eu vou dizer,
né, uma taxação de alguém que para resolver, né, que é uma coisa, por exemplo, que a gente vê muito na infância, aquela questão, a criança que não está se adaptando, então precisa dar um diagnóstico ali, então precisa ter muito cuidado com isso. Com relação à pessoa que já teve um diagnóstico de TDAH bem na infância, bem quando criança, significa que essa pessoa vai ter o TDAH para o resto da vida? Como é que funciona essa questão? Não necessariamente. Muitas crianças com TDAH que são acompanhadas, né, em estudos, elas deixam de ter critérios diagnósticos para TDAH. Elas podem até ficar com alguns sintomas que a gente chama de subclínicos, não fecham o diagnóstico, ou que geram menos prejuízo, né? Ou que não gera prejuízo no caso, mas muitas vão permanecer, né? Muitas crianças com TDAH vão ser adultos com TDAH também. E nesse caso, é importante a gente perceber que acontece uma diferenciação, né, do quadro do TDAH na infância, principalmente esse que é mais comum em meninos, que é o hiperativo, para o dos adultos, né? Porque aquela agitação toda da criança hiperativa, né, com TDAH do tipo hiperativo ou misto com hiperatividade, ela vai deixar de existir daquela maneira, né? Então aquilo ali está mais no mundo infantil, aquela coisa de sobe na mesa, desce, corre, rola, sobe, escala, desce, né? Não para, se mexe o tempo inteiro. Então aquilo da criança tende a reduzir, né, no adulto. A gente pensando, né, num comportamento mais aceitável de um adulto. Porém, ela pode manter tanto a desatenção, às vezes numa criança que era mais hiperativa, depois que passa a hiperatividade, ela pode ficar mais claro o sintoma de desatenção, que talvez já estava lá e não era muito percebido. Ou ela pode manter algumas coisas de hiperatividade e de impulsividade, mas mais, como é que eu vou dizer, mais discretos, né? Mais dentro do campo da idade adulta. Então, por exemplo, dificuldade de ficar parado num lugar muito tempo, em que se espera que ela fique lá sentada, a coisa de interromper o outro antes que o outro acabe de falar, ou a dificuldade, a coisa de ficar se mexendo, né? Por exemplo, tá sentado, tá mexendo, tá batendo o pé, tá girando para lá e para cá. Então, essa hiperatividade e essa impulsividade, elas podem persistir na idade adulta, mas ela vai mudar um pouco. Uma coisa importante da impulsividade, né, na idade adulta, é que essa impulsividade ela pode atrapalhar, por exemplo, no caso das relações interpessoais, né, a pessoa pode reagir exageradamente a algumas a coisas pequenas, né, então assim, ter uma dificuldade de controle dessas emoções, né, e ser até explosivo, digamos assim, né, uma impulsividade explosiva. E aí tem que ter um cuidado, né, porque principalmente quando tem uma comorbidade ou transtorno mental, pode ser uma coisa que prejudica muito a pessoa, né, atrapalha ela na vida profissional, na vida das relações interpessoais também. Eu vou finalizar agora com uma pergunta aqui para a doutora Kelly Fonseca, médica psiquiatra, professora da UFSJ aqui de Divinópolis. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Sobre a questão do TDAH, você falou um pouquinho da questão da hiperatividade. Significa que quem é hiperativo não vai ter desatenção? Ou a pessoa pode ter a desatenção e ser hiperativa ao mesmo tempo? Existe uma classificação, uma divisão aí? Quem não tem foco não vai ser hiperativo? É mais comum quem é hiperativo ter a desatenção, né? Só que às vezes, como na infância a hiperatividade aparece mais e não se atentam tanto para a desatenção. Agora, então é mais comum que as pessoas hiperativas tenham desatenção. Agora, muitas pessoas têm desatenção e não têm hiperatividade, né? Então, por exemplo, é o quadro mais feminino, mais típico é feminino, que é ter a desatenção, né, de uma maneira complexa ali, que atrapalha no cotidiano, atrapalha nas relações, atrapalha na vida, né, acadêmica e profissional. E não tem a hiperatividade, é o que é mais comum. Mas, na verdade, assim, a gente tem os três, né? Todas as três possibilidades são possíveis. Então, são TDAH tipo desatento, TDAH tipo hiperativo / impulsivo e o TDAH misto, que envolve os dois campos. Bacana, você pode continuar participando conosco, nós já temos aqui várias perguntas. Eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Tem aqui algumas perguntas já, tá, doutora?
Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Praticamente normal, principalmente no que diz respeito ao turismo, em Gramado Canela. Quem nos enviou um vídeo foi numa dica de turismo importantíssima, o da Receptivo Serra Gaúcha, meu amigo Juliano Paula Bento. O Túlio coloca pra gente. A Samuel do Vale e a todos os mineiros, aqui é Juliano da Receptivo Serra Gaúcho de Gramado e região. Passando aqui para informar a todos que Gramado e Canela está em pleno funcionamento com todas as atrações turísticas. E a Receptivo Serra Gaúcha está aqui de portas abertas para receber vocês para passeios e transfer. Entre em contato conosco pelo 549-8102-5743 e desfrute do melhor que a Serra Gaúcha tem a oferecer. Um abraço aí para o Juliano Paula Bento e para todos lá de Gramado Canela da Receptivo Serra Gaúcha. Outro recado importante eu quero falar aqui sobre o Supera Divinópolis. Supera Divinópolis vai promover no dia 24 de setembro, vai dar uma terça-feira, no Teatro Municipal Usina Gravatá, o evento com o tema Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. O evento começa às 2 da tarde e vai até às 6 da noite. Teremos participação de uma geriatra, de uma neurologista. O evento será gratuito com recolhimento de alimentos não perecíveis que serão doados para uma instituição carente aqui de Divinópolis. Entre elas teremos a médica a doutora Nayara Geriatra e também a doutora, deixa eu ver aqui, a Raika Bueno. Um abraço para a Kênia do Supera aqui em Divinópolis, hein? Esse evento vai ser bastante importante, você deve ter a sua atenção. O Supera faz um papel importantíssimo aqui na cidade de Divinópolis e você não deve perder esse evento. Para maiores informações, você pode ligar no Supera para você obter aí mais detalhes e informações. Meu abraço para o Tiago Correia também, para a Kênia. Obrigado aí ao Túlio. Estou recebendo hoje com muito prazer a presença da médica psiquiatra, a doutora Kelly Fonseca. Ela já atua em Divinópolis, já tem um bom tempo, está conosco falando sobre a questão do espectro autista. Estamos detalhando também sobre o TDAH e, é claro, sobre outras questões ligadas à psiquiatria. Doutora Kelly, como é que a psiquiatria pode ajudar pessoas, tanto da questão do espectro autista como do TDAH? Como é que funciona essa questão e essa ajuda do médico psiquiatra? No TDAH, né, é muito importante o papel do psiquiatra ali, né? Inclusive,
fazendo psicoeducação, no sentido de fazer a pessoa compreender os próprios sintomas, para que ela possa superá-los, lidar melhor com eles, com a medicação também, né, que também pode ajudar, nessa questão do diagnóstico diferencial e na questão também, né, do tratamento de comorbidades. Mas é sempre importante, né, trabalhar com outros profissionais, assim. Então, no caso do TDAH, por exemplo, o acompanhamento psicológico, né, de preferência uma coisa mais voltada para o TDAH, é uma coisa muito importante. Então, assim, quando a gente fala em tratamento de TDAH, às vezes a gente pensa só no medicamento. Mas, né, mudança de estilo de vida, atividade física, né, um tratamento ali psicológico que possa ajudar a pessoa a conviver com os sintomas dela sem tanto prejuízo funcional, né? Aprender, por exemplo, a listar as coisas, a priorizar as coisas, né? Isso faz com que a pessoa tenha mais funcionalidade, né? Então é essencial também. E a gente já contou um pouco aqui da sua história numa outra entrevista aqui no estúdio da TV Candidez. É importante falar que você, além da sua atuação aqui no consultório Ana Getúlio Vargas 622, na sala 309, com o telefone 3215-0139, você atua também como professora da UFSJ. Como é que tem sido essa experiência, essa troca de experiência, você como médica, passando isso para os futuros médicos que estão fazendo essa graduação aqui em Divinópolis? Isso é muito bom. Na verdade, assim, a coisa de ser professora, inicialmente, né, quando eu saí da faculdade, não era algo que existia, esse sonho, mas aos poucos ele foi se construindo, né? E depois que eu vim para Divinópolis, eu nem esperava que eu pudesse ter essa oportunidade e, em um determinado momento, né, abriu uma vaga lá para professora em psiquiatria, eu pude participar do concurso, né? E eu digo que é uma das coisas que mais me dá prazer nesse momento, é estar com os alunos. Obviamente, atender com os alunos, né? Discutir os casos com eles, ensinar, né? Acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, é um sentimento muito de gratificação, assim, é algo que eu gosto muito de fazer mesmo. Legal, doutora Kelly, a gente está recebendo aqui várias perguntas, você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber qual que é o melhor tratamento hoje relacionado à questão da psiquiatria sobre o TDAH. Obrigado, e você que mandou a pergunta, não quis se identificar, não tem problema. O melhor tratamento vai depender do paciente, da adaptação que ele tiver, né, em termos farmacológicos, né, vai ter que ser individualizado para cada paciente. Até porque, como eu falei, a questão das comorbidades, a ansiedade que pode vir junto, né? Outros quadros aí, transtorno de personalidade. Agora, é sempre importante a gente pensar que a medicação ela é útil e ela é importante no tratamento do TDAH. E também a psicoterapia, como eu falei, né? Digamos assim, essa capacidade da pessoa se repensar para que ela possa... porque a pessoa que tem TDAH, ela tem, né, algumas tendências de procrastinar, tendência de ter dificuldade de se empenhar em tarefas que envolvem uma concentração mental prolongada, né? Então, essas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de lidar com trabalhar, estudar, digamos assim, pensando no que terá mais para frente, né, atrasar um pouco essa satisfação, que é algo que a gente faz, né, no cotidiano. Então, por exemplo, você resolve fazer uma faculdade, você está ali 5 anos da sua vida se dedicando a algo que só depois que você terminar é que você vai ter, né, os frutos daquilo, assim. E para a pessoa que tem TDAH, às vezes é muito difícil manter, né, o foco ali naquelas coisas, né, e fica querendo uma resposta muito rápida de tudo. Então, vai precisar repensar tudo isso, né? Se organizar de outra maneira na vida para que esses prejuízos aí, eles possam ser superados e que a pessoa possa ter menos problemas profissionais ou, né, ter sucesso profissional e interpessoal também. Olha só essa pergunta aqui agora da Cleusa, do bairro Bom Pastor. Um abraço a todos do bairro Bom Pastor. Samuel, pergunta à doutora Kelly, qual seria o profissional indicado para dar o diagnóstico de TDAH adulto? Obrigado aí, Cleusa, um abraço a todos.
Então, o TDAH, ele é um transtorno mental, né, assim, dentro da psiquiatria, né, o profissional da psiquiatria, ele é capacitado para dar esse diagnóstico. Talvez você esteja perguntando por causa do pessoal da neurologia, né? Atualmente, muitos neurologistas, mas principalmente os neurologistas, os neuropediatras, né, eles trabalham mais com esses diagnósticos de TDAH e o TEA, né, que é o autismo. Então, assim, está dentro do escopo deles, né? Quando se trata de adultos, eu sugiro que seja realmente psiquiatra, né? Porque para o diagnóstico diferencial ali, para entender as comorbidades, acho que o fato de o psiquiatra, né, conhecer de psicopatologia ajuda muito a diferenciar essas questões, a saber, né, quais medidas tomar ali, o que fazer primeiro, como acompanhar, para que tenha o melhor resultado possível. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte à doutora Kelly, vê se ela pode ajudar. A criança diagnosticada com TDAH tem direito a adaptações escolares e como saber sobre esses direitos? Obrigado aí, meu amigo Chicletinho. Sempre participa aqui conosco, figura emblemática. Então, um direito das pessoas com TDAH geralmente tem a ver com fazer prova separado com mais tempo, né? Por exemplo, nas universidades já se garante isso, né? Nas universidades públicas, que a pessoa tem um espaço separado da turma para fazer prova, porque ela se distrai com facilidade ou ela fica muito ansiosa ali no momento da prova e tem um tempo maior para fazer. E muitas vezes você vai ver que a pessoa sabe, ela aprendeu, só que se você faz naquele mesmo tempo junto com a turma inteira, ele acaba não conseguindo, se enrola e tira uma nota ruim. Agora, em relação às questões como professor de apoio, por exemplo, aí o TDAH não tem direito, né? É importante a pessoa que tem TDAH, muitas vezes, quando começa a ter problemas na escola, né, dificuldade de aprendizagem, ali quando vai apertando, né, quando a pessoa chega ali no 6º ano, que não tem mais um professor só, tem aquele monte de professor, as coisas são mais, né, mais difíceis para as crianças nesse momento. Às vezes, né, é útil que a criança faça aulas de reforço, né, aulas particulares, no sentido assim, de ter um outro momento ali de aprender com o professor separadamente. Algumas escolas públicas oferecem aquela questão do contraturno, né, mas muitas não oferecem e não é, no caso, não tem lei que regulamente isso. Doutora Kelly, muita gente perguntando aqui tenho aqui 3 perguntas que convergem sobre a questão dos sintomas do TDAH em adultos. Sim. Muito se fala, eu vou abrir aqui uma mensagem, muito se fala, está em alta a questão do TDAH, né? Parece que quase todo mundo tem TDAH. Mas quais são os verdadeiros sintomas e os principais que as pessoas devem observar para que a pessoa chegue a um consenso que aquela pessoa pode ter o TDAH? Então, os critérios diagnósticos do TDAH, ele traz, digamos assim, 6, né, possibilidades ali em relação à desatenção, né? Então, por exemplo, perder coisas com muita frequência, perder os compromissos, não ter dificuldades de se colocar para fazer uma coisa que exige esforço mental prolongado, ser uma pessoa assim, né, que tem dificuldade, por exemplo, de estar mais concentrada em alguma coisa que seja menos interessante para ela, porque é até interessante porque aí as pessoas falam assim, nossa, mas se estiver jogando videogame, fica ali horas. Sim, porque tem um super estímulo ali o videogame, né? Então a tendência da pessoa com TDAH é isso mesmo. Então, por exemplo, talvez assistindo vídeos, que às vezes é até um problema, né? Pode até piorar o quadro, essa coisa desses vídeos. Então, por exemplo, quando a gente pensa no TikTok lá, né? 3 minutos um vídeo, 3 minutos outro vídeo, etc., que não para numa coisa só, isso reforça, né, essa necessidade de tudo muito instantâneo. Então, como a pessoa com TDAH já tem essa dificuldade de adiar, né, o que aquilo vai trazer para ela, então isso acaba sendo pior para ela. Então, assim, são esses sintomas, né, de desatenção, essa dificuldade de se concentrar mesmo, que vai ter que fazer um diagnóstico diferencial com outros transtornos, né? Então a pessoa perde muitas coisas, a pessoa perde compromissos, a pessoa tem dificuldade, né, de focar em alguma coisa que exige um esforço mental prolongado, geralmente interrompe, e aí no caso, né, das questões mais impulsivas, geralmente interrompe o outro, tem dificuldade de ficar parado em situações em que se espera que ele fique parado. Então,
A desatenção é o sintoma central ali, né, dos adultos, e também pode ter esses sintomas de impulsividade também. Sobre todo mundo tem TDAH hoje em dia, né? Acho que é importante a gente pensar assim que aumentou o diagnóstico, né, correto, TDAH, mas por outro lado a gente sabe que a gente vive num mundo muito corrido, né? Muito corrido, com muita informação, né? E acho que com muita sobrecarga das pessoas também em relação a tudo que você tem que fazer. Então, você imagina que hoje você tem que cuidar das suas próprias contas lá, né? No caso, você que paga, você que guarda o comprovante ali, você que tem que se atentar para uma conta que vai vencer, porque às vezes ela não chega mais na sua casa. Então, sua cabeça está sempre cheia de um monte de coisas das quais você precisa dar atenção, né, às quais você precisa dar atenção. Então, assim, também pode-se pensar que, né, que numa sociedade com essa aceleração, é mais provável que as pessoas vão estar com uma manifestação de TDAH clínica, né, que eles vão preencher critérios, porque a maioria das pessoas, mesmo quem não tem TDAH, vai ter alguma dificuldade com se concentrar em tudo, né, porque não dá para se concentrar em tudo o tempo inteiro. E como a gente tem muito estímulo e muita coisa para pensar e muita coisa para resolver, então esses sintomas de atenção, eles estão presentes em mais pessoas, assim. É até interessante pensar porque a ideia é que o TDAH, na verdade, ele funciona num espectro em relação às pessoas normais. Então, assim, pessoas normais podem ter sintomas de desatenção, de impulsividade e não fechar critérios para TDAH, né? Então, quanto mais você pensa nessa aceleração da sociedade, mais horas de trabalho, né, mais videoaulas, mais rede social, que é uma coisa que né, é péssima aí no caso do TDAH, porque traz essa questão do imediatismo, tudo muito, muito raso, muito curto, muito rápido. E então você pode pensar que nesse sentido mais pessoas vão alcançar critérios diagnósticos para TDAH, né, por questões sociais. Olha só a pergunta da Maria Luísa, bairro Niterói. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de saber da médica psiquiatra Kelly se depois de adulto o TDAH tem cura. Obrigado pela sua pergunta. Então, assim, a gente não costuma usar muito essa palavra cura na psiquiatria, né? Que é uma palavra muito definitiva. Mas, olha, a pessoa pode deixar de ter TDAH no sentido, assim, de deixar de fechar critérios para TDAH, por exemplo, num processo, né, de mudança de estilo de vida, ou ela está vivendo um momento mais tranquilo em relação a algumas questões que eram mais puxadas, e aí, obviamente, fazendo uma terapia, compreendendo melhor como é que ela pode, né, utilizar recursos para lidar com as dificuldades que ela tem, ela pode parar de preencher critérios. Então, o que a gente está falando é que a pessoa está aqui dentro dos critérios, ela melhorou, ela vem para cá para um quadro subclínico, ela ainda pode manter alguns sintomas, né, mas talvez ela não feche mais diagnóstico. Então, se é essa a pergunta, a pessoa pode deixar de ter TDAH? Pode. Legal, olha só, eu estou recebendo aqui muitas perguntas. No próximo bloco a gente vai voltar a falar sobre o TDAH, mas nós vamos falar também sobre a questão do transtorno do espectro autista, hein? Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Eu vou chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento.
Protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para toda a equipe da Unimed Divinópolis. Acabei de receber aqui uma mensagem do Mozart do Marketing. Nós teremos no dia 19 de outubro a Corrida Unimed aqui em Divinópolis. Falando em Corrida Unimed Divinópolis, na semana passada nós rodamos aqui o VT dessa parceria. E nós vamos trazer agora uma dica bem curta, rápida e objetiva para quem está com o processo aberto para tirar a carteira de habilitação. Houve uma prorrogação do prazo e esse prazo vence agora. O Túlio vai colocar para a gente agora essa dica de habilitação. E na nossa dica de hoje eu vou conversar com Renato Severino. Ele que é gerente da Autoescola Valadares, aqui na Avenida Divino Espírito Santo. Renato, por que os candidatos devem ter atenção com relação aos processos de habilitação que estão abertos? Programa Amostra Grátis, TV Candidez, prazer te receber. Boa noite. Boa noite, Samuel. Prazer é todo meu. Né? Boa noite a todos os telespectadores. Samuel, o que acontece? Vários processos de habilitação estavam em aberto no período da pandemia. Então, o Detran ele resolveu prolongar esse prazo. Então, o pessoal que estava com o processo no período da pandemia, que o exame médico vai vencer posterior a 31 de dezembro desse ano, o Detran deu prazo até 31 de dezembro desse ano, 31 de dezembro de 2024, para que essas pessoas possam ainda concluir o seu processo de habilitação. Bom, e com relação aos processos que foram iniciados a partir de 1º de janeiro de 2024, esse prazo permanece o mesmo, que é de 12 meses, Renato? Isso mesmo, Samuel. Então, quem iniciou a partir do dia 1º de janeiro de 2024 tem um ano, né, para poder estar tirando sua carteira normalmente, tá? O exame médico ele tem validade maior, porém o prazo para concluir o processo de habilitação é um ano, 12 meses. Agora, Renato, o candidato que perder esse prazo, tanto de quem começou esse ano, quanto de quem está lá um pouco mais atrás, se perder o prazo, a pessoa tem que começar tudo do zero? Como é que funciona essa questão? Isso mesmo, Samuel. Se a pessoa deixar passar esse prazo, a pessoa vai ter que começar do zero. Então, eu convido a todos os alunos aí que estão parados, né, a procurar a Autoescola Valadares, pode entrar em contato pelo WhatsApp 3222-8013, ou ligar no 3222-8013 ou 3222-6313. Entre em contato com a gente, você que está com dúvida aí, que a gente vai esclarecer, a gente verifica no sistema certinho e a gente está aqui para poder estar ajudando vocês. Renato, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no programa Amostra Grátis da Saúde. Samuel, eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um abraço aí para o Renato Severino e para toda a equipe. Um abraço para o Antônio Carlos. Entrevistas que você podem acompanhar aqui no programa Amostra Grátis da Saúde pelo nosso canal no YouTube. Nós tivemos agora recentemente uma entrevista com o casal de médicos, Dr. Marcelo Dolabella e doutora Camila Mourão. Eles falaram sobre a questão da importância do diagnóstico de imagem. Foi uma entrevista muito pontual. Outra entrevista que você acompanha também é com o Dr. Cláudio Roberto Almada, médico cirurgião bariátrico. Ele falou dos benefícios da cirurgia bariátrica, destacando sobre a remissão do diabetes e de outras doenças.
O médico Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus, médico ginecologista, também passou pelo programa Amostra Grátis da Saúde, onde ele falou sobre vários assuntos, principalmente relacionados à questão da saúde da mulher. E o Dr. Gustavo Soares, cirurgião especialista na questão da hérnia, foi também outro entrevistado e que você também pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Obrigado aí ao Túlio. Estou de volta aqui com a médica doutora Kelly Fonseca. São muitas as perguntas e algumas perguntas eu até consegui passar aqui para a doutora Kelly, porque é claro que algumas delas, deu uma travada aqui no nosso, agora sim, porque algumas delas ficam um pouco repetidas, mas são importantes também sempre reforçar. Olá, Samuel, boa noite, aqui é Helder Rocha. Minha mente fica um pouco acelerada, fico muito sem concentração, tenho uma dificuldade muito grande de estudos e outros. Mas para detectar o TDAH, como posso iniciar o tratamento ou descobrir, por gentileza? Um grande abraço para você e um abraço também para a doutora Kelly. Obrigado aí, Helder. Helder Rocha. Então, Helder, eu acho que é importante a gente, né, reafirmar aqui que o TDAH é um diagnóstico médico, né? Então, da mesma maneira como você vai ter um diagnóstico de você está tendo sintomas de pedra na vesícula, você está tendo, digamos, problemas no coração. É importante, né? Porque assim, hoje eu vejo muitas pessoas, parece que elas demandam um diagnóstico e não uma avaliação. Isso acho que é prejudicial, assim. Então, eu vejo, por exemplo, no meu consultório, muitas vezes a minha secretária me pergunta, doutora Kelly, alguém entrou em contato e falou se você faz diagnóstico de autismo ou se você faz diagnóstico de TDAH. Eu sempre digo a ela que respondo para as pessoas, olha, ela é uma médica psiquiatra capacitada para fazer o diagnóstico diferencial em relação a todos os transtornos mentais, inclusive autismo e TDAH. Porém, depende da avaliação, né? Então, a avaliação é clínica, o médico tem essa experiência, né? É importante que você procure um médico em quem você confie, de preferência que tenha sido indicado, né? Uma pessoa que já tenha se mostrado um bom médico para outras pessoas, para que você possa ter essa opinião médica em relação a esses seus sintomas e saber se é um TDAH e, a partir daí, ele poderá tratar o seu TDAH. Olá, Samuel, boa noite. Que é o Lúcio, tenho percebido e relacionado com vários sintomas meus com TDAH. Porém, psiquiatra que fui só fala em ansiedade, depressão, bipolaridade, etc. Os remédios que dão nunca bastam e nunca resolvem. Deveria de ter um médico especialista em TDAH em adulto? Parabéns aí pelo Amostra Grátis da Saúde. Obrigado, um abraço para você. Vamos ver como é que a psiquiatra, a doutora Kelly Fonseca, vai te responder. Qual que é o nome? É o Lúcio. Então, Lúcio, é a mesma coisa que eu estava dizendo aqui, né? Assim, primeiro que acho que vocês têm que procurar um profissional em quem você possa confiar é essencial, né? Então, assim, um profissional que realmente seja capacitado para esse diagnóstico diferencial, né? E é importante também, porque como eu falei mais cedo, pode ser uma comorbidade, pode ter mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E a partir do momento que você encontra esse profissional em que você pode confiar, manter-se ali, né? Ter um diálogo aberto sobre essas questões, sobre o que você pensa, né? O que você suspeita, etc. Então, acho que um bom profissional em psiquiatria ele tem que saber ouvir, tem que saber conversar, tem que saber, né, tirar as dúvidas, né, do paciente, mas de qualquer maneira, continua sendo um diagnóstico médico, né? Então, não tem um médico especialista em TDAH. Vamos pensar, se existisse um médico especialista em TDAH, significaria o quê? Que ele não faria os outros diagnósticos? Então, ele não seria um bom profissional, né? Então, para que o profissional possa fazer um diagnóstico com qualidade, inclusive se tem algum outro transtorno mental junto, etc., ou se não tem, né? É importante que o profissional conheça das outras doenças, né? Então, o que eu sugiro é que, né, você tenha indicação de um bom médico, né, com quem você possa estabelecer uma boa relação, um bom diálogo e, né, continuar nesse acompanhamento com essa pessoa para que você possa esclarecer, né, melhor o seu diagnóstico. Hoje em dia a gente tem uma outra possibilidade que, na verdade, a gente utiliza como um auxiliar no diagnóstico, né, do TDAH, que é a avaliação neuropsicológica. O que é a avaliação neuropsicológica? Um neuropsicólogo é um psicólogo que é especializado em neuropsicologia. E o que é neuropsicologia?
é um profissional, né, que vai utilizar-se de testes, assim, né, que tem sua validade confirmada, né? Esses testes ele vai aplicar para ver questões cognitivas. Então, vai ver a questão da desatenção, vai ver a questão da inteligência geral, vai ver outras questões cognitivas que estão envolvidas e pode auxiliar no diagnóstico quando o médico tem dificuldade de perceber se a gente consegue fechar ou não esse diagnóstico, né, de TDAH. Então, uma avaliação neuropsicológica pode ser útil como se fosse um exame que você vai trazer para o médico, né? Para ajudá-lo, assim, né, nessa decisão. Mas ela também é importante que ela seja solicitada pelo médico, né, que você procurou, assim. Então, se você for fazer uma avaliação neuropsicológica para depois ir ao médico, talvez o médico, né, não vai confiar naquela avaliação neuropsicológica ou vai ter uma opinião diferente. Então, o que eu sugiro é que vocês procurem, né, os médicos em que vocês tenham uma referência, né, alguém que vocês saibam que são competentes e que na relação ali se estabeleça, né, uma conversa interessante que possa dirimir as dúvidas, né, e se for preciso, por exemplo, solicitar uma avaliação neuropsicológica. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do transtorno do espectro autista. O que é o TEA, para que a gente possa falar um pouco mais? É claro que a questão do TDAH daria só um programa, e a gente tem aqui muitas perguntas, mas eu acho importante a gente falar sobre a questão do autismo também. Pode explicar para a gente o que seria o TEA? Então, o TEA, né, transtorno do espectro autista. Há mais tempo, né, os diagnósticos, né, em relação ao autismo, Asperger, não sei se quem já ouviu falar nesse termo, né, e transtorno desintegrativo, são vários tipos de alterações, né, do desenvolvimento ali, desenvolvimento, né, digamos assim, neuropsicológico daquela pessoa ali, né, e esse desenvolvimento vai estar alterado nesses quadros todos. O que se percebeu é que existia uma dificuldade em colocar as pessoas dentro de quadros separados. Então, esse aqui é um autista típico, que era o que era antes, um autista atípico, né? Isso aqui é uma síndrome de Asperger, que seria, né, uma pessoa com autismo que hoje é caracterizado como nível 1 de suporte, que ela não tem nenhuma deficiência intelectual e não tem prejuízo da linguagem, né? Então, juntaram todos, né? Porque como eles tinham dificuldade os estudos não mostraram uma coerência, né? De estar separado, uma coerência prognóstica, digamos assim, eles foram colocados todos dentro de um quadro que é o transtorno do espectro autista. O espectro é isso, né? Uma coisa que varia de um ponto até outro. Então, por exemplo, o arco-íris é um espectro, né? Que começa lá no vermelho e vai até o violeta e vai passando de um para outro, né? E ali você não consegue, né, identificar a cor sozinha, elas estão ali em transmissão de uma para outra dentro do espectro do arco-íris. A questão, olha só, já comecei a receber aqui algumas perguntas relacionadas à questão do autismo. Olá, Samuel, boa noite. É difícil detectar o autismo em criança e a partir de que idade isso deve ser notado? Obrigado por você que mandou a pergunta e não quis se identificar, não tem problema. Então depende muito do nível de gravidade do autismo, né, gente? Então, assim, uma das coisas mais comuns de acontecer nos autismos, os que não são tão leves, é que a criança tenha prejuízo, por exemplo, da fala, né? Chega a hora dela falar e ela quase não fala, então ela fala poucas palavras, né? Uma coisa que pode se notar antes, por exemplo, é a atenção que a criança dá para os pais. Então, por exemplo, né, você tem ali uma criancinha de uns 6, 7 meses, se ela está compartilhando atenção com você, se ela ri para você, olhando para você, né, se ela tem esse contato visual, são dos primeiros sintomas que aparecem ali, que não fecham o diagnóstico naquele momento, mas que pode colocar essa criança num processo de ser acompanhada para ver se vai fechar esse diagnóstico de autismo, né? E aí, essa questão do atraso da fala é muito frequente, né, nas crianças com autismo, mas tem algumas que não vão ter, né? A gente está falando, por exemplo, agora da síndrome de Asperger, que faz parte do TEA, mas a pessoa não tem um atraso para falar, não tem, né, um prejuízo da linguagem. Quando a gente fala de linguagem, a gente está falando dessa linguagem simbólica, tá, gente? Que é a linguagem do falar mesmo. Então, pode ser tanto, né, a língua portuguesa, quanto a língua de sinais, mas que envolve signos, digamos assim.
Mas a mesma pessoa que tem autismo, que não tem prejuízo da linguagem, ela tem um prejuízo da comunicação, principalmente da comunicação social. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um prejuízo da comunicação não verbal. Então, aqui agora, né, eu estou olhando para uma câmera, mas, né, se eu estivesse falando com alguém que está em frente a mim aqui nessa câmera, eu estaria olhando para ela, estou me dirigindo a ela, conversando com ela, eu foco meu olhar no olhar dela, né? Então, esse é, por exemplo, uma das alterações que pode acontecer na pessoa com autismo, essa dificuldade de se comunicar socialmente de forma adequada. Então, isso pode ser percebido na criança, né? Pode aparecer como um certo isolamento, que a criança não brinca com outras crianças. A gente fala de dificuldade de ter atenção compartilhada. Então, por exemplo, vamos brincar juntos com esse brinquedinho aqui, e a pessoa está ali envolvida com você naquele brinquedinho, né? Olhando para você, vendo como é que você reage, etc. O autista vai ter essas dificuldades. Nós podemos dizer que estão aumentando os casos de autismo e por que isso está acontecendo? Então, essa é uma grande discussão científica, que é se estão aumentando ou se estão aumentando os diagnósticos. Eu acho que tende os estudos a mostrar que estão aumentando sim os diagnósticos, mas também estão aumentando os casos de autismo, né? Por que isso pode estar acontecendo, né? A gente não tem muita clareza ainda, mas, por exemplo, hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que o uso do ácido valproico, que é um medicamento utilizado para epilepsia, como as pessoas são melhor tratadas hoje e aderem mais ao uso de ácido valproico, por exemplo, uma mãe que teve que usar, por exemplo, ácido valproico durante a gravidez, ela tem um risco maior de ter uma criança autista, né? E ainda tem a questão, né, que as pessoas têm tido filhos mais velhos, então isso pode ser aumentar o risco da gestação, então tem aqueles fatores perinatais, né, a criança né, ter algum sofrimento fetal, ou a criança ter qualquer intercorrência ali no periparto, que pode aumentar esse risco também do autismo. Então, e a ciência está trabalhando para compreender melhor por que desse aumento, né, o que na nossa sociedade são fatores de risco mesmo, assim, ainda é uma discussão bem emergente, assim, né, ela ainda tem muito que evoluir. E como é que é um tratamento com o autismo? Como é que funciona isso? Então, na criança mais jovem, né, aquela criança ali que começou a apresentar sintomas ali, né, tá ali com uns 18 meses, mais ou menos, esse é um momento de investir nessa criança, né, e aí é um tratamento multiprofissional, né, porque vai precisar de outros profissionais envolvidos, fonoaudiologista, terapeuta ocupacional, certo? Inclusive, ali, às vezes, a psiquiatria fica mais ali no participar do que medicar, porque muitas vezes as crianças, elas não vão ser medicadas, né? Elas só vão ser medicadas quando começa a aparecer algum problema que a medicação ajuda a resolver. Então, por exemplo, quando começa a aparecer, por exemplo, agressividade, né? Aquela agressividade de algumas crianças autistas que tendem a ser autoagressivas, heteroagressivas, né? Quebrar coisas, ser agressivas com o ambiente. Aí sim vai entrar a psiquiatria. Ou então, por exemplo, a criança com um transtorno do espectro autista que também tem TDAH, no caso, e aí ela vai ter as dificuldades dela lá de aprendizagem, então ela pode ser medicada para o TDAH, ou tem problemas com sono, que é muito frequente também, crianças com autismo, e mesmo as com TDAH, ter problemas com sono, e às vezes vai precisar de uma medicação nesse sentido, ou tem um transtorno de ansiedade. Muitas crianças autistas tratam transtorno de ansiedade, porque elas têm uma dificuldade de adaptação e às vezes aquilo gera sofrimento para elas, né? E aí talvez, e isso muitas vezes faz com que a criança desenvolva um transtorno de ansiedade e precise ser tratada nesse sentido. Doutora Kelly, são muitas as perguntas, eu teria pergunta para a gente ficar aqui pelo menos mais uns 30, 40 minutos. Doutor, eu vou tentar resumir aqui agora mais uma última pergunta que é para a doutora Kelly, que é a pergunta de muitas pessoas. Qual é o segredo para conviver melhor com a pessoa que é considerada autista? Então, eu acho que é uma dúvida bem pontual no seu consultório, em outras questões. Sim. Quando se trata dos adultos com autismos, né, que a gente chama nível 1 de suporte, que são esses mais leves, eu acho que uma das coisas importantes é a gente aprender a lidar com o que é diferente da gente, né? E esse existe um exercício que é sair do que é a gente para compreender o outro. Isso na psiquiatria acontece em várias, né, áreas, assim, que as pessoas, elas partem de si, elas não olham, né, o que é o mundo do outro, que é diferente do dela, a forma de sentir, a forma de pensar, e elas simplesmente dão conselhos que partem delas e às vezes só fazem angustiar o outro.
né? Então, quando a gente fala de lidar com a diferença, é compreender que o outro não funciona como você. Então, as suas formas de resolver não necessariamente vão resolver para aquela pessoa. Então, um dos sofrimentos que as famílias com pessoas autistas têm, né, principalmente pessoas autistas que desenvolveram a linguagem, que estudaram, etc., mas que, por exemplo, não gostam muito de estar ali envolvido naquelas questões sociais ali da família. É entender que é difícil para a pessoa, né, que tem o transtorno do espectro autista, e respeitar, né? E às vezes pode ser difícil pro familiar entender, né, que a pessoa é diferente, né, e que a diferença dela precisa ser respeitada. Até porque às vezes a ansiedade vem da dificuldade que a sociedade tem de aceitar o diferente. Doutora Kelly, a gente já está chegando no final do programa, reforçando mais uma vez aqui agora o Helder, que fez aqui a pergunta, pedindo o seu contato, eu já falei para ele, vou reforçar aqui para outras, é o 3215-0139, aqui na Getúlio Vargas 622, na sala 309. Qual que é o recado final da doutora Kelly Fonseca nesta entrevista? O que de mais importante deve ficar marcado sobre o TDAH e sobre o autismo? Tudo também dizendo aqui que a gente tem um minutinho para você resumir para a gente. Rapidinho, então. O que a gente pode ressaltar de mais importante? Atenção para as crianças, né? E acho que o pediatra mesmo, muitas vezes, atualmente os pediatras mesmo notam quando está tendo algum desvio ali do desenvolvimento, né? Então, eles mesmos já podem alertar para a necessidade de um outro profissional para fazer o diagnóstico. E quando é uma pessoa mais velha, né, essa dificuldade que ela tem mesmo com a interação social, com compreensão dos sinais sociais, né, e isso dificulta a vida dela ali. Então, isso chama atenção para a possibilidade de um autismo, né? E lembrando isso que eu falei também, da importância de a gente entender o diferente, né? Em relação ao TDAH, eu gostaria de reforçar, assim, porque como o TDAH, gente, como eu falei, é um espectro. Tem muita gente que tem sintomas de TDAH, mas não são TDAH, né? Porque no cotidiano, a maioria das pessoas vão ter sintomas de desatenção, sintomas, né, de impulsividade. Então, é entender que é um diagnóstico médico, né? É um diagnóstico médico. O profissional, por exemplo, que é um profissional lá da neuropsicologia, ele pode contribuir muito com esse diagnóstico, mas o diagnóstico é clínico. Então, é importante ter um médico que seja de confiança, que converse com você sobre suas dúvidas, para que fique claro, né, o que é que ele está pensando ali, qual que é o próximo passo, se a hipótese do TDAH ficou ali, mas nós vamos tratar a ansiedade primeiro. Então, acho que é isso que eu gostaria de dizer. Um abraço, Samuel, para a doutora Kelly aqui, é o Edson Dias de Oliveira e a Lurdinha, estamos acompanhando o programa, tirou todas as minhas dúvidas. Doutora Kelly, muito obrigado, viu? São muitas as mensagens aqui, parabenizando pelo tema e parabenizando pela entrevista. Obrigado aqui pela sua presença, que nos ajudou mais uma vez a fazer um programa de esclarecimento e para agregar na vida das pessoas. Obrigado. Eu que agradeço, Samuel. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer, né, poder tirar as dúvidas do pessoal aí, né, esclarecer algumas coisas que eu acho que são realmente muito importantes, são de utilidade pública até. Olha, eu lembro a todos que a reprise desse programa você vai acompanhar no sábado a partir de 1h da tarde. Breve, essa entrevista com a doutora Kelly Fonseca vai estar no nosso canal no YouTube. Boa noite, doutora Kelly. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima terça, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.